Eu nunca imaginei que a pior noite da minha vida começaria com algo tão simples quanto uma mensagem na tela do meu celular. Meu nome é Helena, tenho 22 anos, e até pouco tempo atrás eu acreditava que minha vida estava exatamente no lugar certo. Um namorado que eu amava desde o ensino médio, a melhor amiga mais leal que alguém poderia pedir, e um futuro que eu jurava enxergar com clareza. É até engraçado lembrar disso agora, porque hoje tudo parece um borrão cinza, uma névoa sufocante que me impede de respirar direito. Naquele dia, eu tinha acordado com aquela sensação boba e boa de que tudo ia dar certo. Acordei antes do despertador, com o sol batendo na parede do meu quarto e pintando tudo de dourado. O ar ainda estava frio porque a janela tinha ficado aberta durante a madrugada, mas eu gostava disso. Me dava a impressão de que a manhã era nova demais para ser tocada. Levantei devagar, ainda me enrolando no cobertor, e abri o celular esperando uma mensagem do Daniel, meu namorado há 3 anos. Normalmente ele mandava algo tipo, bom dia, princesa, essas coisas que fazem qualquer boba como eu sorrir. Mas naquele dia não tinha nada. Eu achei estranho, mas não dei importância. Ele tinha dito que ia dormir mais cedo, porque estava cansado da faculdade e do estágio. Respirei fundo, coloquei música e fui tomar banho. O cheiro de baunilha do meu sabonete sempre me acalmava, e a água quente escorrendo pelas minhas costas me ajudava a despertar. Vesti uma roupa confortável e fui para a cozinha, onde encontrei minha mãe fazendo café. Nada demais, só mais um dia qualquer. Pelo menos era o que eu pensava. A situação só começou a escorregar dos meus dedos quando eu notei que minha melhor amiga, a Lara, também não tinha mandado mensagem. Ela e eu nos falávamos o tempo inteiro, até por bobagem, e, para falar a verdade, ela tinha o costume de me mandar foto do café dela antes mesmo de tomar. Mas naquele dia, silêncio total. Eu até ri comigo mesmo e pensei, esses dois combinaram de desaparecer no mesmo dia, só pode. Engraçado como meu corpo já sabia o que eu ainda não sabia. Eu senti um aperto no peito, uma sensação de que algo estava deslocado, mas ignorei. Continuei o dia normalmente, ou pelo menos tentei, só que o normal nunca voltou. Foi depois do almoço que a primeira rachadura apareceu. Eu estava dobrando umas roupas no meu quarto quando ouvi meu celular vibrar. Pensei que era o Daniel, mas era a mãe dele. A mãe dele nunca me ligava, nunca. O coração bateu tão forte que eu quase derrubei o celular. Atendi com a voz tremendo, tentando não demonstrar pânico. Ela perguntou se eu sabia do Daniel. Disse que tinha tentado ligar, mas ele não atendia, que ele não tinha voltado para casa na noite anterior. Eu senti meu estômago virar gelo. Meu corpo inteiro ficou dormente. Eu tentei manter a calma e disse que ia tentar falar com ele, mas minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar o celular. Foi nesse exato momento que eu percebi outra coisa estranha. A Lara também não atendia. Mandei mensagem, liguei, mandei áudio, nada. E foi aí que a sensação começou a ficar insuportável, como se alguém apertasse o meu peito com força. Eu tentava respirar, mas parecia que o ar não chegava. Sentei na beira da cama tentando organizar meus pensamentos, mas eles vinham em espirais, desordenados, confusos. Eu tentava me convencer de que não era nada demais. Talvez eles estivessem ocupados, talvez tivessem dormido demais, talvez. Só que cada tentativa de acalmar minha mente vinha acompanhada daquela sensação incômoda, quase nauseante, de que alguma coisa estava muito errada. E quando finalmente o celular vibrou de novo, eu quase deixei cair. Não era o Daniel, nem a Lara. Era uma mensagem anônima, um número que eu nunca tinha visto. A mensagem dizia apenas, você realmente não sabe onde eles estão, né? E foi aí que tudo dentro de mim desabou. Eu encarei aquela mensagem por longos segundos, como se as palavras estivessem vivas, se mexendo na tela, me observando. Meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo no pescoço, pulsando rápido demais, como se meu corpo inteiro tivesse percebido alguma verdade que minha mente ainda tentava negar. Eu reli a frase várias vezes, esperando que da segunda ou terceira leitura ela significasse outra coisa, mas não significou. Era uma provocação, uma pergunta carregada de veneno, e eu não fazia ideia de quem tinha mandado. Minhas mãos estavam tão frias que mal conseguiam deslizar pela tela, mas respondi. Quem é você? Do que está falando? A mensagem foi entregue instantaneamente, mas o visto demorou. Segundos que pareciam horas, até que apareceu, digitando. Eu me levantei automaticamente, como se meu corpo precisasse se mover para suportar o peso daquilo. Comecei a andar pelo quarto de um lado para o outro, ouvindo meu próprio coração ecoar como um martelo em minha cabeça. A sensação era de que algo muito grande estava prestes a sair da escuridão e me atingir, mas eu ainda não sabia o quê. A resposta veio. Você deveria perguntar onde eles estiveram ontem à noite. Meu estômago virou. Senti uma náusea quente subir pela garganta. Uma onda de calor percorreu meu corpo inteiro e por um segundo eu achei que fosse desmaiar. Eu fechei os olhos com força, como se isso pudesse reorganizar o mundo ao meu redor. Mas o mundo não se reorganizou.
ele só ficou ainda mais fora do lugar. Eu tentei ligar para o número imediatamente, mas a chamada não completava, caía na hora. Era como se do outro lado alguém tivesse desligando propositalmente antes mesmo de tocar. O som seco, repetido, me deixava ainda mais desesperada. Eu mandei outra mensagem. Onde eles estão? Me diz agora. Nenhuma resposta. O visto nem apareceu dessa vez. E foi então que a ligação da mãe do Daniel voltou à minha mente, me atravessando como uma faca. Ele não tinha voltado para casa. A Lara tinha sumido também, e agora alguém sabia disso. Alguém estava insinuando algo. Eu comecei a tremer. Peguei minha bolsa e saí do quarto tão rápido que quase tropecei no tapete. Minha mãe apareceu no corredor perguntando se estava tudo bem, mas eu simplesmente disse que precisava sair, que tinha acontecido alguma coisa com o Daniel. Minha voz falhou no meio da frase, mas ela não insistiu. Talvez porque meu rosto já dissesse tudo. O ar lá fora estava úmido, abafado, quase pegajoso. Meu peito apertava e a minha respiração saía curta, como se faltasse espaço dentro de mim. Eu entrei no carro sem saber exatamente para onde ir. Só sabia que precisava fazer alguma coisa, qualquer coisa para não enlouquecer. O primeiro lugar que pensei foi o apartamento do Daniel. Dirigi rápido demais, com as mãos suando no volante. Cada semáforo parecia durar uma eternidade. Quando finalmente estacionei em frente ao prédio, minhas pernas estavam tão fracas que eu senti que não conseguiria sair do carro. Mas consegui. Subi as escadas correndo, ignorando o elevador, que demorava anos para chegar. Bati na porta dele com força, chamando pelo nome dele como se ele estivesse do outro lado esperando. Nada. Silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia grudar na pele. Eu parei. Respirei fundo, passei a mão no rosto e foi nesse momento que eu notei que a porta estava entreaberta. Meu coração parou. Literalmente parou por um segundo inteiro. Eu empurrei devagar, com o dedo tremendo. A sala estava escura, apenas a luz fraca da janela iluminando o chão. Tudo parecia no lugar, mas havia algo errado. Era uma sensação, um cheiro de perfume feminino misturado com álcool, um cheiro que eu conhecia bem. O perfume da Lara. Meu peito queimou. Eu dei um passo para dentro e chamei o nome do Daniel, mas minha voz saiu tão baixa que eu mal ouvi. Fui avançando pela sala e cada novo passo parecia fazer o ar ficar mais pesado, quase impossível de respirar. E então, eu vi. No chão, ao lado do sofá, estava o colar da Lara. Aquele colar prateado com uma pedrinha azul que ela nunca tirava. Eu me ajoelhei automaticamente, como se minhas pernas tivessem cedido. Toquei o colar com a ponta dos dedos e uma onda quente subiu pelo meu corpo, misturada com um pânico nauseante. Aquilo não fazia sentido. Não tinha como fazer sentido. Eu levantei cambaleando e fui para o quarto dele. A porta estava trancada por dentro. E foi então que eu percebi que eu não estava mais sozinha no apartamento. A primeira coisa que senti foi o silêncio. Um silêncio vivo, pulsante, como se algo respirasse junto comigo dentro daquele apartamento. Fiquei parada diante da porta fechada do quarto do Daniel, a mão suspensa no ar, sem coragem de tocar. Era como se cada instinto dentro de mim gritasse para eu correr dali, para fugir, para esquecer tudo. Mas havia algo ainda mais forte que me puxava para frente. A necessidade desesperada de descobrir a verdade, por mais que ela me destruísse. Encostei a orelha na porta, tentando captar qualquer som. Meu coração estava tão alto que atrapalhava a minha própria audição. Respirei fundo, prendi o ar e tentei de novo. Por alguns segundos, nada. E então, eu ouvi um rangido suave, como se alguém tivesse mudado de posição sobre a cama. Meu corpo inteiro congelou. Eu senti uma corrente fria subir pela minha espinha e se espalhar pelos ombros. Era um movimento lento, pesado, que denunciava a presença de alguém ali dentro. Chamei pelo Daniel. Minha voz saiu baixa, quase um sussurro, quebrada. Nenhuma resposta. Toquei a maçaneta, mas ela nem se mexeu. O quarto estava trancado, por dentro. Eu dei um passo para trás, tentando pensar, tentando não entrar em pânico, mas cada segundo só tornava tudo mais sufocante. Aquele cheiro no ar, perfume da Lara, parecia ficar mais forte quanto mais eu respirava. Era doce demais, enjoativo, quase agressivo. Eu me afastei instintivamente, sentindo o estômago revirar. Foi aí que ouvi o barulho novamente. Dessa vez não era um rangido. Era algo mais brusco. Um baque seco contra a parede, como se alguém tivesse tropeçado ou batido alguma coisa. Meu corpo reagiu antes de eu conseguir pensar. Recuei mais um passo, a mão tremendo perto da boca enquanto meus olhos se enchiam de lágrimas. Eu queria gritar, queria derrubar aquela porta, queria entender o que estava acontecendo ali dentro, mas eu estava com medo. Medo real. Medo visceral.
Então meu celular vibrou no bolso e eu levei um susto tão grande que quase deixei cair. Peguei com pressa e, por um segundo, desejei que fosse o Daniel, a Lara, qualquer explicação que tirasse aquele peso do meu peito. Mas não. Era o mesmo número desconhecido. A mensagem dizia: "Você entrou no lugar errado." O chão pareceu se mover debaixo dos meus pés. Senti uma vertigem estranha, como se o ar tivesse mudado de densidade. Li a mensagem de novo e de novo, sem conseguir entender como aquela pessoa sabia onde eu estava. Meus dedos tremiam tanto que mal consegui responder. "Quem é você? O que quer? Onde eles estão?" Dessa vez o visto apareceu imediatamente. "Saia, antes que veja." Eu sentia meu coração batendo na garganta, sufocando. Minha mente gritava para eu obedecer, para sair daquele apartamento, correr sem olhar para trás. Mas o meu corpo não se mexia. E então, do quarto trancado, eu ouvi a voz. Uma voz abafada, desesperada. Era o Daniel. Ele chamou o meu nome, baixo, rouco, como se tivesse com dificuldade para respirar. Eu encostei as 2 mãos na porta, sentindo a madeira fria vibrar com cada pancada do meu coração. "Daniel! Daniel, sou eu! Abre a porta! O que está acontecendo? Fala comigo!" Minha voz saiu rasgada, desesperada, quase um choro. Ele tentou falar mais alguma coisa, mas sua voz se perdeu num gemido que fez meu sangue gelar. Parecia dor, ou medo, ou os dois. Eu comecei a bater na porta com força. "Abre! Pelo amor de Deus, abre!" Nada. Nenhuma resposta. Somente um silêncio que parecia me sufocar. E então eu ouvi outra coisa. Uma respiração, que não era a dele. Uma respiração pesada, lenta, como se um terceiro alguém tivesse ali dentro. Meu corpo inteiro arrepiou. Eu me afastei um pouco, o coração doendo no peito. Algo estava muito errado. Algo estava perigosamente errado. Tentei ligar para a polícia, mas minhas mãos tremiam tanto que eu errava os números. Respirei fundo, tentei de novo. E foi quando eu ouvi a chave girar na porta do apartamento. Não a do quarto, a da entrada. Eu virei para trás tão rápido que meu pescoço estralou. A porta principal estava abrindo. Alguém estava entrando. E por um segundo eterno, o mundo parou. Porque quem entrou não era a polícia. Não era o Daniel. Não era ninguém que eu esperava. Era a Lara. E ela estava sorrindo. Quando a porta se abriu e a Lara entrou, por um momento meu corpo inteiro travou. Eu não conseguia me mover, não conseguia respirar, não conseguia sequer pensar. Era como se eu tivesse sido arrancada da realidade e jogada em algum tipo de pesadelo, um daqueles em que você tenta correr, mas as pernas não obedecem. E o que mais me congelou não foi o fato de ela estar ali. Foi o sorriso. Um sorriso pequeno, quase delicado, mas completamente deslocado, como se ela tivesse acabado de entrar numa festa surpresa, não num cenário que cheirava a perfume, ansiedade e algo que eu não queria identificar. Meus olhos se arregalaram e eu senti a garganta fechar, uma pressão quente começando a subir. Eu tentei falar, mas minha voz não saiu. Era como se a presença dela drenasse o ar ao meu redor. Ela fechou a porta atrás de si com calma, apoiando a bolsa no gancho, como se estivesse chegando em casa. A luz suave do corredor iluminou o rosto dela, um rosto que eu conhecia desde os 15 anos, mas naquele momento era estranho, distante. Havia alguma coisa nos olhos dela, uma firmeza fria, quase calculada, que eu nunca tinha visto antes. Ela me olhou de cima a baixo e seu sorriso aumentou, mesmo sem motivo nenhum para isso. "Helena?" Ela disse como se tivesse surpresa em me ver ali. "Você chegou mais cedo do que eu imaginei." Eu não respondi. Minha mente estava tão tomada pelo pânico que era como se meu corpo tivesse funcionando atrasado. Eu só conseguia pensar no Daniel, no quarto trancado, na voz dele chamando por mim, no som abafado que parecia dor, e agora, a Lara, aqui, como se fosse a dona do lugar. Finalmente consegui soltar algo, mesmo que minha voz estivesse trêmula, cortada, quase um sussurro. "O que você fez? Onde ele tá, Lara? O que aconteceu?" Ela inclinou a cabeça como se estivesse analisando minha reação e deu alguns passos na minha direção. Eu automaticamente recuei. Algo nos olhos dela me dava medo. Medo real. Aquele medo instintivo, animal, que faz os pelos do braço se arrepiarem. "Você realmente não entendeu nada, né?" Ela disse isso como quem observa uma criança. "O Daniel, ele não é quem você pensa." Eu ouvi a voz dele. Eu gritei, um soluço preso na garganta. Ele estava pedindo ajuda. Ele estava fazendo drama. Ela me interrompeu e riu. Uma risadinha curta, amarga. Ele sempre faz drama quando é confrontado. Senti a sala girar.
Confrontado? Do que você tá falando? Ela deu mais um passo. Agora estava perto o bastante para que eu percebesse que os olhos dela estavam inchados, mas não de choro, de noite sem dormir. Havia algo quebrado ali dentro que eu nunca tinha percebido. Lara suspirou, como se tivesse cansada de repetir a mesma história para alguém lento demais para entender. Ele me procurou ontem, Helena. Falou coisas que você não ia gostar de ouvir. Disse que não te amava mais, que estava comigo, que ia terminar com você. Eu senti uma fisgada no peito como se tivesse levado um soco. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, a porta do quarto fez um ruído, um estalo baixo, mas real. Larissa virou o rosto imediatamente, irritada, como se aquele som fosse um incômodo. Ele não pode ficar um minuto sem chamar atenção, ela murmurou. Eu, sem pensar, corri até a porta. Comecei a bater, gritar, dizer o nome dele, e dessa vez a voz dele veio mais clara, mesmo que fraca. Helena, não acredita nela? A Lara foi até mim de súbito, puxando o meu braço com força. Eu senti as unhas dela arranharem minha pele. Para, você não entende. Ele tá me destruindo. Ele mente pra você e pra mim. Ele manipulou nós duas. Lara, solta! Eu gritei, tentando me desvencilhar, mas ela estava totalmente fora de si. O rosto tremia, os olhos arregalados, respiração curta. Eu nunca tinha visto ela assim. De repente, um barulho seco veio do quarto. Algo caindo. E então, silêncio total. Meu coração explodiu. Eu comecei a bater na porta com toda a força, desesperada. Daniel, abre, por favor! Foi então que a porta destrancou. Sozinha. Quando ela abriu devagar, senti Lara paralisar atrás de mim. Daniel estava sentado no chão, vivo, respirando. Mas os olhos dele, os olhos estavam presos em nós duas, e a primeira coisa que ele disse com a voz rouca foi: vocês duas precisam se afastar de mim. Eu não sou quem vocês pensam. E naquele momento, eu entendi que eu não tinha perdido meu namorado por causa da minha melhor amiga. Eu tinha perdido nós três para um segredo que nenhum de nós estava preparado para enfrentar. E nada, absolutamente nada, seria como antes. Uau, você ficou até o final! Parabéns! Deixa o like, se inscreve e compartilha com um amigo. E não esquece de me seguir nas outras redes sociais com o @História de Kimbap. Aqui, cada história é enrolada com carinho, igual a um bom kimbap.